pedaço de pão na minha casa. Eu nunca dormi se não estar com minha barriga cheia. Eu nunca sentei na mesa do meu dia para não ter o meu almoço. Porque Deus sempre providenciou todas as coisas. E eu digo mais a vocês, irmãos, essa promessa ainda não acabou. Nós vamos falar um pouco sobre essa peça, o qual chama-se Mulher Virtuosa. Né? Deus, para vocês entenderem e compreender que muitas famílias têm vivido dessa maneira, estruturada, sem ter Deus presente, e que a vida não passa realmente de um inferno. É brigas para lá, brigas para cá, e as vidas são assim. Mas por que tudo isso acontece? Quando nós não colocamos Deus no comando. Então, mulher virtuosa é o quê? Uma mulher sábia, uma mulher equilibrada, uma mulher que sabe fazer tudo no tempo certo. Como o próprio Deus diz, há tempo para todas as coisas. Há tempo para nós cultuar o nosso Deus. Há tempo para nós cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Porque quantas vezes as famílias têm sido tão destruídas, porque às vezes assim as mães não têm aquele compromisso de estar ali com seus filhos, né? De estar se vivendo uma comunhão. Então muitas vezes a família tem sido destruída, né? Então nós mostramos nessa noite foi justamente isso, uma família destruída. Mas quando nós colocamos Deus, a família se reuniu para a glória do Senhor. Então, naquela família houve o quê? Paz. Se eu perguntar a vocês agora, quem gostaria de ter uma mulher como Marta? Aos homens. Vocês gostariam de ter uma mulher como Marta? Eu creio que não. Vocês gostariam, as mulheres, de ter um marido como Francisco? Creio que não. Ou ter uns filhos como Francisquinho, né? Ninguém ia gostar. Então, a gente vê que a mulher virtuosa é aquela que cuida de sua família, para que não venha o inimigo invadir. Então, é preciso o quê? Colocar Jesus no comando. Jesus tem que estar o tempo todo no comando. Porque se Deus não estiver no centro da família, a família simplesmente será destruída. Porque o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele não brinca. Ele só precisa apenas de uma brecha para destruir uma família. Muitas vezes os pais têm passado muitas vezes as mãos por cima, está vendo as coisas acontecer e está dizendo, não, eu vou orar, mas não chama o seu filho para conversar, para se confraternizar junto à família. Para quê? Para que essa família cresça unida, para saber o que está acontecendo realmente na família. E muita família tem sido destruída. Eu conheço uma família, e esse não é coisa verídico. Uma família, um filho com 13 anos engravidou a menina. Por quê? Porque a menina vivia o tempo todo dentro da casa dela. E ela, evangélica, conhece a palavra de Deus. Agora o outro com 15 anos já está com a mulher dentro de casa. Olha como vai a família caminhando. Caminhando mal. Por quê? Porque ela não está ali vigiando. Ela está, como ela diz assim, o que é que eu vou fazer? Quer dizer, um menino com 15 anos chega com a mulher bota dentro de casa, o que é que eu vou fazer? Então, a família está sendo destruturada. As famílias estão sendo caídas, quebradas na sociedade. Por quê? Porque falta botar Deus como centro daquela família. E nós precisamos botar Deus no centro da nossa família. Essa é a história de mulher virtuosa. Quando Marta reconheceu que ela estava errada, quando ela reconheceu que tinha que botar Deus no centro da vida dela, começou não apenas a ouvir a palavra, mas praticar a palavra, porque ouvir a palavra todo mundo ouve. Mas o que a gente precisa é praticar a palavra, viver a palavra. E foi isso mesmo que Marta, naquela hora, se conscientizou, que ela estava errada, que a família estava abandonada. Ela podia ir para a igreja, como o marido relatou, não me importa que você vai para a sua igreja, mas que também cumpra com o compromisso da sua casa. E foi isso justamente que ela se conscientizou e passou a cuidar da sua casa. E tudo mudou.
E sua família passou a ser feliz. Por quê? Passou a viver a palavra de Deus. É isso que é uma mulher virtuosa. Cuidar. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para a gente estar na igreja. Há tempo para nós cuidar do nosso esposo, nossos filhos, nosso lar. E é assim, amados, que muitas vezes os lares têm sido destruídos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, nesta noite, eu vou estar falando um pouco sobre fazendo a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Hoje, muitas pessoas estão vivendo o evangelho de conveniência. Aquilo que me convém, aquilo que é bom para mim, aquilo que é para o meu bem-estar. Então, muitas vezes, as pessoas usam a palavra de Deus naquilo que convém para si, o que é melhor. Mas, muitas vezes, as pessoas não querem verdadeiramente viver a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem reservado para nós. Então, muitas vezes, as pessoas dizem assim, se eu estiver todo dia, todo momento na igreja, se eu estiver lendo a palavra de Deus todo momento, toda hora. Mas, se eu não guardar a palavra de Deus no meu coração, não vai fluir. Eu preciso que, mesmo que eu vou 2 ou 3 vezes na semana, ou um dia na semana, mas se eu guardo a palavra de Deus no meu coração, eu posso caminhar. Mas não adianta você estar todos os dias na igreja, todo dia lendo a Bíblia, mas se você não guardar a palavra de Deus, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Você pode ler apenas um versículo hoje, outro amanhã ou depois. Mas o que você lê, você guardar, isso vai fluir na sua vida. Isso Deus vai estar amando. Amém? Nessa noite, eu vou contar um pouco da minha história. Mas antes de contar um pouco da minha história, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no texto de 2 Coríntios 6, 14... 6, 14 a 17. Amém? Segundo Coríntios 6, 14 até o 17. Amém? E a palavra do Senhor nos diz: não vos ponhas em julgo desigual, como os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre o justo e o iníquo? Ou que comunhão a luz com as trevas? Ou que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união de crente com descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus, vivente com Ele, porque disse: habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e ele será o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, e diz o Senhor: não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. O que o Senhor nos diz para não colocar em julgo desigual. Porque que tem que comunhão tem a luz com as trevas. Porque hoje muitas famílias têm sido estruturadas. Deus diz que a gente não deve casar com a pessoa desigual. Se nós somos cristãos, nós temos que casar com a pessoa cristã. Nós conhecemos a palavra, nós ouvimos a palavra, mas quando na hora de decidir o nosso casamento, nós mesmos os decidimos. É esse que eu quero. Às vezes nem lembramos de perguntar a Deus, porque nós vamos logo pelo quê? Aquilo que nos convém. Gostei do rapaz, gostei da moça, não importa. Depois eu levo ela para a igreja. Depois eu levo ele para a igreja. Mas não é bem assim que funciona, amados. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela é verdadeira.
Deus é justo. E Ele cumpre com a palavra dEle. Muitas pessoas dizem assim, eu casei, mas eu vou conseguir levar ela ou ele para a igreja. É engano, gente. Eu conheço famílias que até hoje vivem em tribulação, porque casou com julgo desigual. Deus diz, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão? Nenhuma. Que comunhão tem Deus com o maligno? Nenhuma. Nós conhecemos a palavra, mas nós não praticamos. Muitas vezes dizem, Deus perdoa, aquela coisa, mas não é bem assim não. Deus perdoa, mas o preço você vai ter que pagar. O preço você vai pagar. Porque tudo aquilo que a gente faz fora da palavra de Deus, a gente vai pagar um preço. E não vai ser bom esse preço. Então, por isso, porque o melhor de tudo é a gente quer aprender a obedecer a palavra de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Quando eu me converti, em 2000, eu fui com sede. E eu disse para Deus, eu quero te servir. Eu quero dar o melhor que eu tenho de mim para o Senhor. No dia da minha convenção, foi numa igreja da presbiteriana, um jovem pregava naquela noite, e eu estava sentada ali, ao fim daquela pregação, meu coração parecia que ia voar pela boca. Eu disse, meu Deus, quando ele pregou, ele disse, Jesus te chama hoje, jovem, Jesus te chama hoje. E eu disse assim, eu sei que é comigo, mas eu não tenho coragem de ir, fiquei com vergonha de ir até a frente. Eu senti vergonha naquela hora, eu disse assim, eu não vou não, porque vai estar todo mundo me olhando. E eu não fui, resisti, mas no meu coração eu aceitei Jesus naquela hora. E quando no dia seguinte eu fiquei, meu Deus, por que eu não fui? Por que eu não fui? Aí eu corri e fui falar com o pastor. Eu disse, pastor, eu quero falar com o Senhor. Aí ele disse assim, eu vou marcar uma reunião. Porque ele disse assim, eu sozinho não, mas vou chamar os presbíteros e para estar conosco, certo. Ele chamou o presbítero, chamou tudo e fez a reunião. Aí, o que é, minha jovem? Eu disse, pastor, eu quero aceitar Jesus. E eu quero me batizar, já fui logo direto, sabe? Eu quero me batizar porque eu estava com sede de Jesus. E naquele instante ele disse, minha irmã, o que te pede de você ser filho de Jesus? E aí, naquele momento, fiz aliança com Deus. E daquele momento em diante, eu fiquei tão feliz, tão radiante, e comecei a buscar a palavra de Deus. Todos os dias, à tarde, nessa época eu morava em Salvador, eu ia para uma laje, botava uma cadeira e começava a meditar na palavra de Deus. E todo dia, eu comecei a ler o livro primeiro de Provérbios, comecei a ler, e aquelas pregações de Provérbios entravam no meu coração. E justamente essa palavra, mulher virtuosa, veio sobre mim. Eu disse, Deus, eu quero ser uma mulher sábia. Eu quero ter um casamento feliz. E guardei essa palavra do Senhor. Comecei a meditar. Quando acabei o livro do Provérbio, passei para os Salmos, comecei a ler os Salmos. Me maravilhava nos Salmos. Terminei o livro de Salmos, comecei para os Evangelhos. Aí mergulhei mais ainda. E comecei a aprender com Jesus. O que Jesus ia me ensinando, eu ia aprendendo e guardando no meu coração. Eu disse, é isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero estar na igreja e escandalizar o teu nome. Eu não quero estar na igreja e envergonhar o teu nome. Mas eu quero servir a ti. E aí eu comecei. E essa palavra de 2 Coríntios foi uma das palavras que Deus me ensinou. Eu guardei. Que comunhão tem a luz com as trevas. Que comunhão tem Deus com o maligno. E essas palavras entraram no meu coração como flecha. E eu guardei. Nesta época eu estava solteira. E comecei a guardar tudo isso, tudo que o Senhor foi me ensinando sobre casamento, sobre tudo, fui guardando. Eu disse, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Com o tempo eu vim embora para aqui para Alagoinhas. Mergulhei
aqui na igreja. Comecei rede com o pastor e Deus começou a abençoar a minha vida. Foi uma coisa maravilhosa. E nesse tempo eu não tinha olhos para ninguém, só para a obra do Senhor. Eu vivia praticamente 24 horas dentro da igreja. Também era Nilza para tudo. É como diz, Nilza para toda a obra. Eu só não fazia o louvor. Mas todas as outras coisas o meu pastor colocava para fazer. Mas teve um tempo que eu peguei um estafa de tanto cansaço, tanto trabalhar. Eu disse, não. Mas eu tinha consciência que no dia que eu casasse, iria mudar. Eu não seria mais a mesma. Porque a palavra diz que eu tinha que cuidar da minha casa. Que eu tinha que cuidar do meu marido. Então eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer a tua vontade. E passou um tempo, mais de 8 anos ou mais, eu só para a obra do Senhor e mais ninguém. Mas a solidão bateu. A solidão veio. Eu disse, Deus, ô Senhor, eu quero casar. Eu disse ao Senhor que eu não queria casar, mas agora eu quero. Eu quero, que eu estou me sentindo só. Chegava final de ano, chegava a data comemorativa, eu me sentia tão só. Eu disse, meu Deus, não, eu preciso de um varão para a gente conversar, para a gente dividir, né, a nossa alegria, a nossa tristeza. Então eu preciso de um varão. E aí eu coloquei diante de Deus. Eu disse, Deus, eu quero um varão. Mas eu não quero escolher de mim mesmo. Porque se eu escolher de mim, vai dar errado. Porque o Senhor disse que o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas. Eu posso ir por aparência, posso ir por bens materiais, eu posso ir por muitas coisas. E de repente posso me frustrar. E aí Deus, escolhe para mim o meu varão. Eu botei Deus no comando. E aí eu descansei no Senhor. Comecei fazendo a obra. Olhava dentro da igreja e eu dizia, Senhor, não tem ninguém aqui? Só tem criança ou idoso? Não tem ninguém para me casar aqui, e agora? Eu ia para outras igrejas visitar, também não encontrava ninguém. Eu disse, meu Deus. Aí, com o tempo, apareceu um viúvo. Justamente um viúvo. Aí ele chegou, começou a frequentar a igreja, começou a estar na igreja. E de repente esse senhor estava ajoelhado. Aí quando eu ia passando, ele se levantou e disse assim, olha, tem uma coisa para te falar. Eu disse, o quê? Deus disse que você vai ser minha esposa. Eu disse, vixe, mas não falou comigo não. Aí ele disse assim, mas Deus falou, acredite, Deus falou. Eu disse, tá bom, então vamos orar. Você de lá e eu de cá. Só que esse moço, meu Deus, não queria deixar meu pé. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Quando eu pensava que Deus ia aparecer na minha frente, era com presente, era com tudo para me dar. E aquela coisa toda, eu disse, Jesus, e agora? Como é que eu me saio deste homem? E este homem grudado. E aí, o meu líder também disse, não, Nilson, é bom partido. Já aposentado, já estava para se aposentar, já tem vida já financeira estabilizada, entendeu? Era agente da polícia. E eu disse, mas meu coração não abria, sabe? Eu disse, não. E aí o que acontece? Eu pedi a uma irmã, que a gente tem sempre uma pessoa de comunhão mais do que outras pessoas, e chamei ela para a gente fazer uma campanha de oração. Eu disse, amada, preciso da tua ajuda, porque esse homem quer sair do meu pé, não. Vamos fazer o seguinte, eu quero saber se é de Deus ou não. Eu quero orar 7 dias. A gente orar 7 dias para ver se este homem é de Deus ou não. Porque esse homem não largou do meu pé. E aí, a gente começou a orar. Eu e essa irmã, a irmã de Deus, a gente começou a orar. E cada vez que ia orar, meu coração se distanciava mais ainda. Eu comecei a sentir nojo do homem. Quando o homem chegava aqui e trazia presente para mim, eu dizia, pelo amor de Deus, bota esses presentes para lá, não quero não. Ele me deu um relógio, eu digo, Jesus, e agora? O homem pegava no meu pé 24 horas, eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí foi justamente nessa época, já que isso apareceu na igreja.
Jackson apareceu. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, eu comecei a ver, de repente, eu vou passando, ele olhou para mim e perguntou, você é casada? Eu disse, já vi coisa por aí. Imaginei não. Aí eu disse assim, não sou casada não. Também ele não falou mais nada, ele ficou calado, ele ficou na dele, não me perseguiu nem nada. E aí a gente começou a fazer uma obra até ali no Olhos d'Água, e o pastor colocou justamente quem? Eu e Jackson. A gente começou a ir para Olhos d'Água fazer lá missões lá. Passamos mais de anos trabalhando junto, mas simplesmente ele lá e eu cá. Ele não falava nada, ele calado, mas eu sentia, sabe? Que a mulher sente, a mulher sabe, né? Eu sentia. E aí muitas pessoas da igreja vêm dizer assim, Nilza, Jackson gosta de vocês. Que nada, que não é não. E aí até que um dia, ele tomou a coragem, né? Tomou a coragem e falou comigo, que queria namorar comigo. Aí a mesma coisa eu fiz com outros, vamos orar. Vamos orar, vamos ver o que Deus faz. Aí, nisso, o outro ainda estava me perseguindo. Eu digo, estou bonita agora, dona, como é que disse? Esqueci o nome, os dois maridos, né? Está ruim. Aí, eu comecei a orar, junto com o Jacques, comecei a orar. E no dia que a gente terminou a campanha de oração, que eu estava orando pelo outro, estava orando. Quando eu entrei, eu coloquei meus pés dentro do ônibus para ir para Olhos d'Água, eu e o Jackson, o relógio que ele tinha me dado, que estava no meu braço, caiu, do nada, caiu. O relógio novo, caía assim, eu disse, meu Deus, por que esse relógio caiu? Eu ligada sempre no alto. E aí, quando chegou lá em Olhos d'Água, chegamos na casa, eu com o relógio na mão, disse assim. Aí logo o Espírito Santo veio na minha mente, no meu coração, disse assim, acabou o tempo dele. Eu entendi. O relógio parou. Já foi ter ali. Aí eu disse, tá, agora a oportunidade de eu chegar lá e já dizer imediatamente na cara dele que eu não quero mais ele. Que pare de orar. Eu já queria isso. Aí eu cheguei, quando eu cheguei de Olhos d'Água, levei um homem. Eita, levei um senhor atrás de mim. Eu digo, Jesus, não posso nem chegar, que esse homem já veio. E aí, quando ele chegou, eu disse assim, olhe, a nossa oração para aqui agora. Não é de Deus. Eu não vou namorar com você. Ah, mas por quê? Não sei o quê. Mas não falou nada. Parou. E no que? Suma daqui. Já fui logo curta e grossa. Não quero, não. E aí eu comecei a orar por Jackson. Nós começamos a orar. Foi 1 ano e meio a gente em oração. E orando, só orando, de lá eu de cá. E eu, meu Deus, é do Senhor, comecei a fazer prova de Deus. Deus é do Senhor. E eu queria ouvir o não de Deus. Mas Deus só dizia que era. Eu disse, não, eu estou ouvindo mal, né? Não é Deus, não. É minha mente, é o meu coração, é as pessoas, mas não é Deus, Senhor, não. Não, Jackson, não. E aí eu continuei orando. E cada vez que eu orava, Deus falava. Eu Jackson foi me levar num ponto coletivo para ir para casa pegar o ônibus. E chega, tem uma senhora sentada. E a gente, um de lá, outro de cá. A mulher olhou para nós e disse assim, mas é tão lindo ver um casal assim como vocês unidos. Eu digo, meu Deus! Não, eu não sou casada com ele, não. Não! Eu disse, não, vixe, eu pensei que vocês eram casadas. Eu disse, não. É só amigos. E fui para casa. E quando passou um tempo, aí teve um congresso na igreja, e veio uma pastora de fora. E quando ela olha para mim, disse assim, eu estive ali, conversei com o seu marido. Eu disse, que marido? Não é marido não, pastor, é meu irmão só em Cristo. Pois eu vi vocês dois casados. Eu digo, meu Deus. E Deus só falava o tempo todo. E eu ali continuando orando. E a gente vai lá e vem cá, e todo mundo só dizendo a mesma coisa. É ele. Eu disse assim, meu Deus. Mas aquele amor de homem para mulher eu não tinha, entendeu? Eu gostava dele. Mas eu gostava como irmão em Cristo.
Eu não tinha aquele amor, aquela paixão. Mas quando eu resolvi botar Deus no comando, eu tinha que obedecer à vontade de Deus. Não a minha vontade. Eu podia estar vendo muitas coisas, mas Deus não estava vendo o coração. Porque eu disse, Deus, eu quero um homem segundo o teu coração. Eu devia apresentar ele, olha, que presente. E aí, então, continuamos a orar. Aí chegou o meu pastor e disse assim, você está bom de marcar o noivado. Eu disse, meu Deus, noivar, casar. Mas eu não sinto essas coisas por eles, só como irmão. E agora? Ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço a minha vontade. A minha vontade dizia que não, mas a Deus dizia que sim. Eu disse, Deus, eu disse ao Senhor que eu iria obedecer a tua vontade, que eu ia fazer a tua vontade. E aí nós marcamos o noivado. E nisso a gente namorando lá e cá, gente. Não precisa que a gente tarde abracinho, beijo, não. Era oração 24 horas. Só orando, Deus. A minha pergunta era sempre, Deus é Ele. Pai, eu não quero me decepcionar. É Ele. Me perguntava. Eu disse assim, Senhor, se for Ele, que seja o meu esposo, o Senhor vai falar comigo. Eu não quero mais ouvir ninguém falar, porque tanta gente tem falado, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E que o Senhor mude o meu sentimento por Ele. Porque eu só tenho Ele como irmão em Cristo. Eu amo Ele, mas como irmão em Cristo. Não como homem. Pai, como é que eu vou dormir com um homem que eu não amo? Aí comecei a colocar diante de Deus. Porque é difícil, gente. Eu imaginava tudo isso. Como é que eu vou dormir com um homem que eu ainda não amo? Então era muito difícil para mim. E de repente, faltando uns 2 dias, chegando para o noivado, cada dia que chegava o dia do prazo do noivado, que o pastor ia orar para a gente, eu ficava mais assim, ó, e disse, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Eu não vou decepcionar ele. Se eu dizer que não vou mais orar agora, poxa, meu Deus, vai ser difícil. E aí, um sábado, eu quis terminar com ele, mas como Deus fechou minha boca, não deixou eu terminar. Eu disse, hoje eu termino, hoje eu termino, hoje eu termino. Mas quando chegou na hora, acabou. Não tive força para terminar. E aí, quando chegou perto do noivado, 2 dias antes do noivado, eu disse, Senhor, nós vamos noivar daqui a 2 dias. E meu sentimento por ele é o mesmo. O que é que eu vou fazer, Pai? E comecei a orar. E nesta noite eu fui dormir. E ali pensando o que eu iria fazer. Quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, ou 3 horas da manhã, eu tive um sonho. Que não foi bem um sonho, mas foi a presença de Deus. Chegava um homem, uma reunião, estava assim algumas pessoas, e eu estava sentada, e chegava um homem, entrava um homem naquela sala com uma pasta preta do lado, um homem como eu nunca vi na minha vida, de bonito que era, aquele homem formoso, lindo demais. Ele passava e olhava para mim. Quando eu olhava para mim, eu dizia assim, por que esse homem me olhou para mim dessa forma? Aí ele ia abrir a pasta dele, pegava uma pedra e me dava. Quando eu olhava na pedra, um lado tinha um leão em cima do púlpito, um leão assim. Eu disse, meu Deus, aí quando eu virava a pedra, tinha uma frase assim, eu me alegro no seu casamento, como os judeus no tempo da colheita. Eu disse, meu Deus, quando eu vi essa frase, eu me acordei naquele mesmo instante, Deus me tomou. Me tomou no quarto de uma maneira tão que eu nunca vi daquele jeito. Eu disse, meu Deus, o que é isso? A unção era muito grande, eu sentia a presença de Deus. Eu disse, Deus, eu sei que é o Senhor. Agora eu vou aceitar, agora seja feita a tua vontade. E chegou o dia do noivado e eu já estava ali preparada. Meu sentimento já não era mais o mesmo. Porque no dia que ele não foi lá em casa, eu senti falta dele. Eu disse, Deus, o Senhor já está mudando o meu sentimento. E nós noivamos. Aí passamos mais um ano, mais ou menos, para preparar o casamento. E aí eu disse, meu Deus, como nós vamos casar? Nós não temos nada nesta vida.
vamos casar como? E Deus estava sempre no comando de todas as coisas. Quando já estava perto de casar, a mesma pastora que disse que antes eu ia casar com ele, ela foi ao congresso novamente. E quando ela ia saindo, que embora, ela se despediu de mim e me abraçou. Quando ela me abraçou, ela foi tomada pelo Espírito Santo. E ela disse assim: olhe, eu tenho visto o que você tem feito pela minha obra. E agora é a minha vez de eu fazer por você. Peça o que quiser, que eu vou te dar tudo o que você quiser. Tudo que você quiser do seu casamento, vai ser sapato, roupa, tudo, eu vou te dar. E eu disse: meu Deus, eu fiquei maravilhada com aquilo. Eu disse: é, Senhor, se é para pedir, eu quero casa, que eu não tenho. Quero os móveis. Eu quero tudo, porque eu não tenho nada. Eu morava nessa época na casa da minha irmã. E foi justamente aí que Deus começou a providenciar. Aí, onde hoje é a nossa casa, era o terreno que era da mãe dele. Aí, pequeno o terreno. Ele disse assim: mas será que vai dar uma casa aqui? Vai, porque Deus está no comando. Deus está no comando. Amados, eu digo a você, material não faltou, pedreiro não faltou, começaram a construir minha casa. As pessoas se ofereciam. Eu vou lá dar uma mão, vou dar um dia para vocês. E começou a construir a nossa casa. Eu sou glória a Deus. Nós casamos, ainda não estava toda terminada, ainda estava no reboco, ainda para rebocar ainda. Não tinha piso nem nada, mas nós casamos assim mesmo. O nosso casamento eu não gastei nada, gente, eu não comprei uma agulha. Deus providenciou tudo. Sapato, roupa, brinco, tudo, festa. Tudo Deus me deu a mim e para Ele. Eu disse: eu sei que o Senhor está no comando, Senhor. Porque Deus é fiel com a sua palavra. Porque eu disse para Ele que eu ia ser fiel à palavra dEle. Ele não ia me juntar com uma pessoa desigual. Eu disse a Ele que eu ia cumprir com a palavra dEle. E eu esperei tudo no Senhor. E nós casamos. Nós fomos para a nossa casa sem nada praticamente, viu, gente? Foi hoje contando, hoje é engraçado, mas não tem nada não, viu? Eu disse: Jesus, como nós vamos viver assim? Mas de repente, Deus começou a enviar. Chegou fogão novo em casa, chegou guarda-roupa, chegou cama, foi chegando, geladeira. Eu disse: Deus, Tu és fiel. E Deus foi providenciando todas as coisas. Porque Deus é fiel para conosco. Quando nós fazemos a vontade de Deus, praticamos a sua palavra, Ele não desampara ninguém. Mesmo que o inferno se levante contra você, mas Deus vai ser fiel com você. Porque antes de nós casarmos, o inferno se levantou para nós não casarmos, mas Deus deu a vitória. Deus me deu a vitória. E estamos aí para a glória de Deus. Até hoje, sou feliz no meu casamento para a glória de Deus. Eu não tenho o que falar. Terça-feira fizemos 14 anos de casado. 14 anos nós fizemos. Terça-feira foi o nosso aniversário de casamento. Tudo para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Eu não vou dizer que a gente nunca teve que dizer assim: não, passamos só mar de rosa. Não, tem momentos de lutas, momentos de espinhos, porque a gente começamos trabalhos, e aí vem trabalho, vem a vida financeira, vem aquela luta, mas Deus nunca nos desamparou. Eu louvo a Deus que nunca faltou um pedaço de pão na minha casa. Eu nunca dormi se não estar com minha barriga cheia. Eu nunca sentei na mesa meu dia para não ter o meu almoço. Porque Deus sempre providenciou todas as coisas. E eu digo mais a vocês, irmãos, essa promessa ainda não acabou. Ela vive se cumprindo. Há pouco tempo atrás, há uns 2 anos, 1 ano e pouco, mais ou menos, estava em casa, chegou alguém lá em casa. Quando eu olho um carro, tem uma cama box de mola sacada, olha que beleza. E eu disse assim: para quem é? Aí disse assim: abre a porta. Eu disse assim: gente, é meu? Eu disse assim: não, foi que mandaram ele entregar. Eu disse: oh, glória!
E Deus tem assim abençoado a nossa vida, irmãos. Não é dizer que eu peça, não é dizer que eu esteja clamando a Deus, não é dizer que eu esteja, não, Deus providencia. Quando eu penso, na porta abre, me entrega. Eu disse, mas Deus, Tu és tão bom, que cuida do mínimo detalhes. E eu louvo a Deus. Hoje não vou dizer que somos ricos, não, mas nós sobrevivemos bem para a glória de Deus. Deus nos deu trabalho. Deus tem abençoado a nossa vida. E eu tenho louvado muito o nome do Senhor, porque Ele é fiel para conosco. Porque eu sempre deixei Deus no comando de todas as coisas. Deus fazendo a vontade de todas as coisas. E eu quero continuar assim. Não quero jamais parar. A verdade de Deus vivida na minha vida. Para muita gente acha que Deus não opera, mas Deus continua operando. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. E se nós somos fiel a Deus, Ele vai cumprir com a sua fidelidade. Mas primeiro nós temos que viver o quê? A sua palavra. Não vamos ser como a Marta. Apenas ouvia a palavra, mas não praticava a palavra. E nós temos que ouvir a palavra, guardar no nosso coração e praticar todos os dias nas nossas vidas. Eu louvo tanto a Deus. Hoje nós trabalhamos ali na central. E eu fico assim, eu digo, meu Deus, pessoas que chegam e dizem assim, eu quero ser igual a vocês. E eu digo, Deus, é tão lindo, né, pastor? É muito lindo. Um dia Deus chegou um senhor e disse assim, gente, eu estou espelhando o meu casamento no de vocês. Eu disse, Deus, a gente pensa que ninguém está observando, né? Mas está todo mundo ali olhando. E as pessoas chegam assim a contar, a falar. Eu fico maravilhado como esse Deus é bom. Aí hoje eu me pergunto, será que se eu tivesse obedecido a palavra de Deus, eu estaria dessa forma hoje? Não estaria. Porque muitas vezes a pessoa quer casar com conveniência, às vezes por bens materiais, às vezes por pessoas da alta sociedade, por isso, por aquilo, por aparência. Mas esquece que Deus vê o coração do homem. Eu podia estar com quantos, antes de Jacques aparecer, quantos homens apareceram? Foi vários, homens ímpios apareciam. Empresários, pessoas bem-sucedidas. Teve um meu que chegou e disse assim, eu gosto muito de você, eu tenho observado você, eu gosto de você, quero casar com você. Eu disse assim, você é cristão? Eu disse, sou. E você? Não sou ainda não. Aí ele disse, mas eu sou quase crente. Eu disse, você também quase sobe. Não quero não. Ele disse que era quase crente porque ele não bebia e não fumava. Eu disse, também você quase sobe, você não vai subir também não. Então fica aqui, não quero não. Então eu comecei a descartar todas as pessoas, porque eu disse que eu queria ser fiel à palavra de Deus. E Deus disse que o jugo desigual não há comunhão. E eu aprendi a palavra de Deus, que o jugo desigual não há comunhão. Eu podia me casar com qualquer outra pessoa, mas eu não podia estar vivendo uma vida de tormento, de inferno. E hoje eu digo a vocês, eu tenho paz na minha casa. Eu tenho amor na minha casa. Eu tenho comunhão na minha casa, porque Deus preparou o melhor. O que eu disse para você, para ele, semana, Deus me deu um presente. Não é porque é o meu marido não, gente, mas é um homem de Deus. Não é porque é meu esposo não, mas é um homem que Deus escolheu para mim. E assim também eu creio que Deus escolheu eu para ele. Entendeu? Então, é isso que eu tenho, só que a glorificar a Deus e dizer que Deus é bom e maravilhoso. Há muito tempo eu queria contar esse testemunho, mas às vezes eu disse, não vou contar, não quero falar de mim mesmo. Mas Deus, aí quando foi esse dia, Deus me incomodou, disse assim, fala o que eu fiz por você. Fale o que eu fiz por você. Você não vai falar de você, você vai falar do que eu fiz por você. E eu disse, Senhor, eu estou aqui para obedecer a tua palavra. Então, amados, isso que eu digo a vocês. Faça a vontade de Deus. Pratique a palavra de Deus. Não diga que muitas coisas, às vezes a pessoa diz, não, isso não tem nada, isso não tem nada. Não, isso é coisa que o inimigo inventou para o crente. Tudo não tem nada.
Eu posso fazer isso, que isso não tem nada, não. Somos separados. Nós somos luz. E a luz tem que ser separada, gente. Deus diz que não há comunhão. Se a gente anda retamente nos caminhos do Senhor, Deus vai abençoar a nossa vida. E é isso que Deus quer. Filhos estruturados na presença de Deus. Vocês que são jovens, que estão aqui hoje, que não casaram, que ainda estão procurando, bote na mão de Deus. Não tenha pressa. Descanse no Senhor. Espere que Deus vai preparar o seu varão. E aquele que Deus te der vai ser para a vida inteira. Porque eu dizia ao Senhor que eu não queria casar para amanhã estar separada, não. Que o crente tem que casar para permanecer a vida toda. Mas hoje em dia muitos crentes estão casando e dizem assim, eu caso, se não der certo eu separo. Isso não é de Deus não, amados. Não é de Deus não. Deus disse que nós temos que unir um homem e uma mulher, nos casarmos até que a morte nos separe. Nós falamos para Deus, nós dizemos, Senhor, quando o pastor está ali casando, ele diz assim, que seja para a morte, para a saúde, para a doença, para a vida toda. Mas muitas vezes casa, quando chega na doença, quer abandonar. Quando chega no sofrimento, na dor, quer abandonar. Quando chega nas circunstâncias difíceis, quer abandonar. Não é isso não, casamento de crente. O crente, ele casa para toda a vida, a não ser que Deus o tire. A não ser que Deus o ranque um primeiro. Mas ao contrário disso, amados, Deus deu o casamento para a vida toda. E é isso que eu vivo no meu casamento. Só Deus nos separa, mais ninguém. Porque muitas vezes já quiseram botar o dedinho, sabe, pastor? Já quiseram botar o dedinho. E eu cheguei para ele e disse, filho, vigia, a pomba está aí, doidinha. E junto vamos orar. E ele também percebia, ele dizia assim, filho, eu estou vendo realmente. E a gente junto orava, repreende, Senhor, repreende a ação de Satanás. E graças a Deus estamos aqui, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E assim...